oportunidade que Ele nos concede de por mais uma vez poder estar nesta casa. A Assembleia de Deus Betesda também é a minha casa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ramon Valim. É um amigo, é um presente que Deus me deu. A minha oração, pastor, é que a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que tudo que o Senhor fizer, que Deus possa fazer prosperar para a glória do nome dele. Eu o admiro, eu o respeito, tá? Deus seja louvado pela tua vida, tá bom? Pastor Joel, obrigado, tá? Mais uma vez, a Celebrare tem somado de forma poderosa no meu ministério, na minha família. Esse projeto tem influenciado muito sobre o que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Obrigado por ser esse canal de Deus para tantos príncipes de Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Minha casa te ama. O Senhor sabe que nós estamos dispostos a servi-lo, tá? Deus seja louvado pela tua vida. Pastor Felipe, meu amigo, meu irmão. Pastor Felipe é um irmão que Deus me deu. Maiara, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus seja louvado. Eu estou acompanhado, irmãos, da minha família, missionária Midiane, meu filho Benício, esse presente que Deus me deu. Amo vocês, tá bom? Peguei tudinho, pastor, que o Senhor pregou aqui no início. Peguei. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a família Nascimento, minha família. Eu preciso falar isso aqui, irmãos. Hoje é o lançamento do nosso livro, o pastor Joel já falou. Eu não vou me ater falando muito sobre isso. Nós temos um stand lá fora, os livros estão arrumados, tu viu lá que tem um banner. E eu quero louvar a Deus pela vida da empresa Dalit Print, envelopamento, né? Que eles não só são amigos ou só parceiros, né? Eles participam de fato da minha vida. Antes do nascimento do meu filho, eles estavam. No nascimento do meu filho, eles estavam. No quarto do meu filho, eles estavam. Hoje, no lançamento do meu livro, eles estão. Eles não são só pessoas que decidiram investir no meu ministério, mas são amigos que Deus me deu. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, tá bom? E também da Minas Festas. Eles também ornamentaram lá fora, também participam da nossa casa de forma direta. São amigos. São da família, na verdade. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus faça-os prosperar 10 vezes mais por tudo aquilo que vocês fazem sobre a minha casa, sobre a minha família, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, irmãos. Eu preciso ser muito sucinto naquilo que Deus me confiou, pastor Roger. A todos os pastores, príncipes de Deus, eu tenho tantos amigos aqui. E se eu for falar, eu vou ser injusto, né, irmão? Mas eu preciso falar de um em particular, pastor Maico. Coloca de pé, pastor Maico. Pastor Maico, quando Davi recebeu a unção para iniciar o seu ministério, o ministério de Davi foi startado através do profeta Samuel. Eu lembro que eu saí de um centro de recuperação, eu fiquei alguns meses internado, lá eu me converti. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui, pastor Ramon, foi um culto de varões, um congresso de varões, e o pastor Michael era o pregador. Eu nem gostava de ler na época. E Deus usou o pastor Michael de uma forma poderosa naquele dia. A glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda. E Deus usou o pastor Michael em uma revelação. Deus usou ele de forma direta, dizendo que me levantaria como um pregador da palavra, que me levantaria como alguém influente. E Deus tem cumprido em minha vida. Que Deus seja louvado, tá? Te amo. O Senhor é uma referência para minha casa. Tá bom? Você pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Maico? Profeta de Deus. Pega a sua Bíblia aí no nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. É um clássico bíblico. Marcos capítulo 4. Versículo 35. É um clássico, Marcos, capítulo 4, versículo 35.
Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhe disse: vamos para outra margem do mar. Então eles deixaram o povo que ali estava, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Havia outros pequenos barcos. De repente, se levantou uma grande tempestade de vento. As ondas sacudiam o barco. E ele estava na parte de trás, dormindo. E ele estava na parte de trás, dormindo, com a cabeça numa almofada. Os discípulos os despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí eles se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar ele manda, ele obedece, e você dá glória a Deus? Meus irmãos, eu sei que você é conhecedor do texto. Você sabe que neste dia Jesus havia investido no ensino às margens do mar da Galileia. Jesus passa o dia inteiro ensinando a multidão. E o texto que Marcos escreveu a partir do versículo 35, ele diz que quando a tarde chega, já de tardinha, Jesus faz um convite aos discípulos. O convite é uma viagem a outra margem do mar. Você é sabedor que Jesus tem um propósito de ir em Decápolis, numa cidade chamada Gadara, a fim de libertar um homem que estava possesso de uma legião maligna. E para este novo propósito, pastor Mateus, meu amigo, te amo, Jesus não vai chamar a multidão para este novo propósito, para esta viagem. Jesus só vai chamar os discípulos. E pastor Ramon, ninguém que navega com Jesus navega perdido. Porque quando Jesus nos convoca, Jesus já lhe mostra o destino. Jesus disse: passamos para outra margem. Quem anda perdido é quem não ouve a orientação de Cristo. Quem ouve a orientação de Jesus, pastor Leandro Rodrigues, sabe onde vai chegar. Não importem o que falem, o que dizem, eu sei o que ele me revelou. Eu sei para onde ele vai me levar. Eu sei onde eu vou chegar com ele. A Bíblia diz que eles entram no barco, o que vai lhe exigir renúncia. Eles vão deixar a multidão às margens do mar. Eles vão se deslocar, pastor Camilo, da região geográfica que estão, e navegar em direção a um novo destino que Jesus apontou. Jesus aponta um novo destino, Valber, mas os discípulos precisam pegar os remos, porque nesse contexto não haveria supermotores, porque a tecnologia não havia avançado. Aqui, remo nas mãos, esforço para alcançar o destino que Jesus apontou. Por que, pastor Sandro? Porque apontar destino é com ele. Me esforçar para alcançar o destino é comigo. Eles estão renunciando, eles estão se esforçando, eles estão obedecendo, eles estão indo em direção ao destino que Jesus apontou. E a Bíblia diz, meu pastor, que este ambiente é o mar da Galileia. O texto diz que repentinamente, ou de forma repentina, um grande temporal, uma grande tempestade de vento, pastor Henrique Benzin, se levantou. Isso aqui me faz pensar, pastor Leandro Rodrigues, pastor Márcio, porque Marcos não vai identificar essa tempestade como uma nuvem negra, com relâmpagos e trovões. Marcos vai identificar essa tempestade como uma grande tempestade
de vento. E se a gente pegar os evangelhos, a gente vai perceber que existem duas tempestades distintas, na mesma região, no mesmo cenário, com os mesmos personagens. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Mateus capítulo 14, João capítulo 6, fala de tempestades distintas, mas no mesmo cenário. E se a gente parar para perceber o texto, tanto de Marcos, a primeira, quanto de Mateus e João, a segunda, as duas tempestades foram geradas por tempestade de vento. Nenhuma das tempestades foram nuvem negra, com relâmpagos e trovões. E por que isso acontece, pastor? Porque o mar da Galileia permite com que repentinas tempestades de vento acontecem. É comum. Por quê, pastor? Porque a região geográfica permite que isso aconteça. O mar da Galileia tem 23 quilômetros de extensão, 13 de largura. É o mar mais baixo do mundo, porque ele está a 213 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. E ele é cercado por cidades mais altas, pastor Ramon Valim. E porque ele é cercado por cidades mais altas, quando o vento bate, o vento ganha um deslocamento. O vento desequilibra, pastor Mateus. E onde é que o vento desequilibra? No ambiente que tem alguém renunciando, obedecendo, se esforçando, navegando em direção ao destino que Jesus apontou. O que implica dizer que está obedecendo, renunciando, me esforçando, indo em direção ao destino que Jesus apontou, vai me livrar de ambientes de que coisas desequilibram. É possível coisas desequilibrar em ambiente que tem gente obedecendo. Meu corpo arrepiou, vou de novo. É possível que coisas desequilibrem em ambiente que tem gente renunciando. É possível que coisas perdem o equilíbrio em ambientes que tem alguém navegando em direção ao destino que Jesus apontou. Olhe para quem está do teu lado, por favor, e diga: o fato de você estar obedecendo, o fato de você estar renunciando, o fato de você estar se esforçando, não vai te isentar de ambientes em que coisas desequilibram. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. E qual é o problema aqui, pastor Camilo, meu amigo? É que quando um desequilibra, uma engrenagem vai ser gerada, um gatilho vai ser acionado. Por quê, pastor? Porque um desequilibrado nunca quer ficar desequilibrado sozinho. Quando alguém desequilibra em um ambiente, pastor Ramon, a tendência é influenciar quem está equilibrado. Aleluia. E eu vou te provar isso no texto. Por quê, pastor? Está no texto e você leu comigo. O vento se levantou, o vento desequilibrou, mas depois que o vento desequilibrou, vírgula, as ondas sacudiam o barco. Você sabe que pela lei da física, as águas não têm força por si só para se levantar contra barco de ninguém. O ambiente passa a ser influenciado pelo desequilíbrio do vento. O vento perde o equilíbrio. Aleluia. As águas que eram para estar tranquilas passam a ser influenciadas pelo desequilíbrio do vento. Mas aí não para por aí, porque um desequilibrado nunca quer ficar desequilibrado sozinho. Ele quer desequilibrar todo o ambiente. Aleluia. O vento desequilibra, meu amigo Douglas, que desequilibra a água. E o barco que foi construído para dar segurança aos tripulantes passa a ser sacudido, passa a ser açoitado. Açoitado por quem, pastor? Pelas ondas que estão desequilibradas, porque o vento desequilibrou. Aleluia. Eu estou sentindo meu corpo arrepiar aqui. Eu não sei se você ainda tem fôlego para adorar a Jesus. Aleluia. Pastor Ramon, quem era para estar equilibrado no barco, por conhecer o mar, por ter remos nas mãos, por estar obedecendo e por estar se esforçando, passa a sentir medo. Pastor Roger, meu amigo, aleluia. Então a gente vai perceber que um gatilho é acionado, uma engrenagem é gerada. E eu estou pregando para a gente que entrou aqui nessa madrugada, que decidiu obedecer, que decidiu renunciar, que decidiu navegar em direção ao destino que Jesus apontou. Você não pediu para entrar na guerra
terra que você está, alguma coisa desequilibrou lá. Alguém não respeitou a tua opinião. Coisas perderam o equilíbrio. E porque coisas perderam o equilíbrio, hoje você está tomando remédio para dormir. Hoje você não consegue ter paz dentro da tua casa. Você serve, você obedece, você renuncia, mas as coisas estão desequilibradas em tua volta. Estou sentindo a graça de Jesus aqui, pastor Roger. A gente vive uma geração, pastor Leandro Rodrigues, que parece a geração mais desequilibrada de todos os tempos. Prova, pastor, prova. Essa geração está tão desequilibrada, pastor Camilo, que por medo de ser ferido nos sentimentos, prefere empregar, aleluia, afeto a um boneco de silicone com olho de vidro, aleluia, e tem medo em se envolver com pessoas, enquanto a Bíblia me ensina a ser equilibrado, dizendo: amai o teu próximo como você ama a si mesmo. Alguém está de mão levantada? Eu vou de novo. A gente vive uma geração que corre para a porta do presídio para ovacionar quem canta a respeito de crime, para desequilibrar a nossa juventude. Mas eu creio que nesta madrugada Deus está levantando pessoas que vão estar em ambientes desequilibrados, mas que não vai ser influenciado pelo desequilíbrio. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui. Douglas, a Bíblia diz que por causa do desequilíbrio, o que era para estar fora está entrando para o barco. Eu vou de novo. Por causa do desequilíbrio, o que era para estar fora está entrando para o barco. E lá vai, porque eu sou Celebrai. E o Celebrai é penteca mesmo. Se não quiser ouvir verdade, pode desligar a live. Mas eu vou falar, pastor Felipe. A gente está vivendo um tempo em que tem pessoas deixando o que era para estar lá fora entrar para as igrejas. A estratégia de Satanás nos dias atuais é fazer com que o desequilíbrio de lá entre aqui. Estou sentindo Jesus aqui. Jumina Santa Calabarai. Agarre na mão de quem está do teu lado, dá-lhe uma sacudida nele e diga: Deus não te chamou para ser influenciado pelo desequilíbrio externo. Eu vou de novo. Deus não te chamou para ser influenciado pelo desequilíbrio dos outros. Aleluia. Tem gente sofrendo com doenças psicossomáticas. Tem gente sofrendo, pastor, por desequilíbrios alheios. Só que Jesus me dá uma lição. Eu vou ser bem rápido, pastor. Aleluia. Camilo, por que Jesus me dá uma lição? Porque Jesus vai olhar para o cenário, e no cenário o vento desequilibrou. No cenário a água desequilibrou. No cenário o barco desequilibrou. No cenário os discípulos estão desequilibrados. Mas está no texto que Jesus está dormindo. Eu vou de novo. Onde Jesus está dormindo, pastor? Onde a maioria desequilibrou. Onde a maioria está desequilibrada, Jesus está dormindo. E qual é a lição? A lição aqui é possível manter o equilíbrio mesmo quando tudo desequilibra em tua volta. Agarra na mão de quem está do teu lado, dá-lhe uma sacudida nele e diga: é possível manter o equilíbrio mesmo quando tudo desequilibrou. Alguém está pensando que porque a maioria está desequilibrado, que a gente vai ser influenciado. A gente vai manter o equilíbrio. Eu sei que tem gente tão desequilibrada que peca lá e prega nos altares. Eu sei que tem gente tão desequilibrada que peca lá e canta nos altares. Mas a Celebrai está dizendo para alguém: a maioria não vai influenciar. Juminaia, Calabaracominaia. Aqui, santidade ainda convém ao Senhor. Agarra na mão de quem está do teu lado e diga: você não vai perder o equilíbrio. Diga: é possível manter a paz mesmo quando tudo está debaixo. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Se tem 3 crentes espirituais para abrir a boca
Pastor, tu está falando de Jesus. Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E na humanidade dele ele está dizendo: eu estou mantendo meu equilíbrio, mesmo quando a maioria desequilibrou. Mas eu vou para a Bíblia, porque é dela que eu gosto. Aleluia! A casa de Davi se torna um ambiente de desequilíbrio. Absalão está desequilibrado. Absalão quer o trono, Absalão quer as concubinas, Absalão quer a coroa, Absalão quer usurpar o reino de Davi. Davi está sendo perseguido, pastor Ramon, pelo próprio filho. A casa está desequilibrada, mas no meio do desequilíbrio, Davi vai escrever o Salmo 3, no verso 5, dizendo: deitei, dormi, acordei. Por que Davi é bom de melisma? Não, deitei, dormi, acordei. Por que Davi é bom compositor? Também não. Deitei, dormi, acordei. Por que Davi? Porque tu toca muitos instrumentos e toca bem? Não, também não. E por que tu deitou, dormiu e acordou no meio do desequilíbrio? Porque o Senhor me sustenta. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele: quem tem Deus mantém o equilíbrio. Quem tem Deus não perde o equilíbrio. Alguém está de mão levantada aí? O mesmo Davi, no Salmo 23, escreveu dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E por que não, Davi? Porque o Senhor está comigo. Pastor Ramon, eu aprendi com Paulo que quem tem Deus não perde o equilíbrio. E por que não perde? Olha o que ele vai escrever ao jovem Timóteo: Timóteo, eu não te dei espírito de temor. Oh, Deus não nos deu espírito de temor, Deus nos deu espírito de amor, de ousadia e de equilíbrio. Olha para quem está do teu lado e diga: quem tem Deus é equilibrado. Shuminaia, Calabaraçanda. Quem tem Deus não perde. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ai, o altar já está fumegando. Feminaia. Quem tem Deus não perde a paz. Aleluia. O salmista, no Salmo 46, escreveu dizendo: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela tua braveza. Há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. E se Ele está no meio dela, nós não seremos. Ah, se você tem mão para levantar, levante. Eu vim pregar para uma geração, aleluia, que não vai deixar o desequilíbrio externo tirar teu equilíbrio. Você, aleluia, sabe quem você é em Deus, e por saber quem você é em Deus, não vai deixar. Ô pastor, eu estou sentindo uma graça descendo na Betesda. Eu sei que a hora passou, aleluia. A tua expectativa foi, aleluia, quebrada, porque tu pensou que ia embora mais cedo. Mas já que você ficou até aqui, receba essa graça que acabou de descer sobre a tua vida. Aí é quem sabe o que é, não perde o equilíbrio, ou não é influenciado por aquilo que o eu estou sentindo ele aqui. Tem 10 crentes ligados ainda no culto. Então levanta as tuas duas mãos. Levanta as tuas duas mãos. Acabou de descer uma graça na Betesda, e Deus está dizendo: você não vai ser influenciado pelo desequilíbrio. Juminaia, Cababacomina, Sandarábia, Calabaraia. Não é porque a maioria faz que você vai fazer. Já dizia a vovó Maria: você não é todo mundo. Feminaia, sim. Eu estou sentindo ele. Abra a boca e adora, vai. Abra a boca e adora, vai.
Abre a boca e adora, vai. Quem se conhece em Deus, pastor, não perde o equilíbrio. Quem se conhece em Deus se mantém equilibrado. Pode perder, pode sofrer, pode ser perseguido, mas se mantém equilibrado. O contexto do Salmo 46 é Senaqueribe cercando Jerusalém com o seu exército. E pastor Mateus Pereira, a estratégia de Senaqueribe é o seguinte: vou oprimir. Senaqueribe, o espírito de Senaqueribe é tão covarde que não vem face a face. Eu vou de novo. O espírito de Senaqueribe é tão covarde que a estratégia dele é cercar por fora. Senaqueribe não tem coragem de falar na nossa cara. Senaqueribe não tem coragem de falar tete a tete. Qual é a estratégia? Vamos cercar do lado de fora. Porque se Jerusalém, dentro do contexto, na ideia de Senaqueribe, eles precisam sair da cidade e buscar água do lado de fora. Cidade fortificada. E pastor Ramon, a ideia é essa: a gente cerca. E se a gente cerca, eles perdem o equilíbrio dentro. Ou eles morrem desequilibrados lá, ou eles se entregam desequilibrados aqui. Só que enquanto Senaqueribe, pastor Camilo, está cercando, do lado de dentro tem alguém cantando: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se não. E por que quem está do lado de dentro está equilibrado? Porque o que Senaqueribe não sabia era que Ezequias havia construído um duto que trazia água de fora para dentro de Jerusalém, que desembocava lá no tanque de Siloé. Quem está do lado de fora está dizendo: quero ver pregar oprimido. Quem está do lado de fora, quero ver avançar com o ministério com a gente. Minaia. A gente vai sufocar, a gente vai oprimir. Quero ver pregar oprimido, quero ver continuar no ministério oprimido. Aí quem está do lado de dentro está dizendo: pode oprimir do lado de fora, pode tocar nos muros, pode tocar nos portões, pode manchar as vestes, pode, aleluia, inventar mentira. O que você não pode, Senaqueribe, é tocar do lado de dentro. Do lado de dentro há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio. Eu vou de novo. Deus está no meio dela. E se Ele está, pastor Joel, no meio, pode tocar lá fora, mas no meu caráter você não toca. Eu vou de novo. Na minha integridade você não toca. Pode falar mentira com meu nome, pode sentar na papotinha e falar o que quiser. Eu conheço o meu caráter e quem habita aqui dentro não, Senaqueribe, nós não vamos perder. Júbi, levanta tuas duas mãos. Levanta as duas mãos. Acabou de descer uma unção de equilíbrio sobre a tua vida. Até me daracia, dúvida calabaraia, a maioria não vai influenciar. Escute, Jesus está dormindo. Os desequilibrados tentam desequilibrá-los dizendo: Senhor, tu não te importa que perecemos? Pastor Leandro Rodrigues, o equilibrado se levanta num cenário em que está tudo desequilibrado. Deixa eu abrir parênteses aqui. Marcos vai identificar esse vento contrário como uma grande tempestade de vento. Como uma grande tempestade. Só que Jesus se levantou, pastor Ramon. E quando Jesus se levantou, ele revelou quem é grande de fato no ambiente. Enquanto Marcos diz uma grande tempestade, Jesus se levanta
e revela que Ele é maior do que a grande tempestade. Ele é tão grande que, segundo a Bíblia, os céus são a cortina de sua casa. Ele é tão grande, que está escrito que a terra é o descanso de seus pés. Ele é tão grande, pastor Roger, que Ele mede os mares com a palma de suas mãos. Eu vou de Bíblia, porque se você quiser eu vou liberar. Ele é tão grande que Isaías profetizou no capítulo 9 dizendo: porque um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Olha o que Isaías vai profetizar acerca dele: Príncipe da paz, Pai da eternidade. Olha para quem está do teu lado, diga: olha o tamanho do teu Deus. Ele é Pai daquilo que não tem fim. Ele gerou a eternidade. Eternidade não termina, mas Ele consegue ser maior do que aquilo que não tem fim. Alguém está de mão levantada. João disse: eu fui abandonado em Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Quando eu estava abandonado em Patmos, e quem sabe Domiciano me lançou lá, com a expectativa que eu morreria velho, que o ministério tinha acabado. E até eu, João, pensando: acabou. Ele disse: quando eu estava lá, eu ouvi uma voz como de trovão. Aleluia. Ele disse: pastor Camilo, eu me virei para ver quem falava comigo. Quando eu me virei para ver, eu vi um homem como se fosse o filho dos deuses. Aleluia. Eu vi 7 candelabros de ouro, e ele caminhava entre os candelabros. Ele tinha um cabelo branco como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como de latões reluzentes. Ele tinha uma espada na boca que cortava dos 2 lados. Ele tinha um cinturão de ouro no peito, e também tinha 7 estrelas nas mãos. Pastor Mateus, ele disse: diante de tanta glória, diante dessa visão, caí meio morto. Só que quando eu caí, ele me levantou com a mão direita e se apresentou dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Eu tenho a chave da morte e também tenho a chave do inferno. O teu Deus é maior do que essa grande eminência. Eu estou sentindo Ele aqui. Na calabaraia, Ele é maior do que essa grande tempestade. João disse: ouvi os céus abertos, uma voz que dizia: sobe aqui, João. João disse: subi. Quando cheguei lá, vi Deus Pai sentado no trono, na mão direita dele um livro selado por 7 selos. Os anjos voavam ao redor do trono e perguntavam: quem é digno de desatar? Quem é digno de abrir? Quem é digno de desatar? João disse: chorei porque não encontrei grande o suficiente no céu para abrir. Chorei porque não encontrei grande o suficiente na terra para abrir. Chorei porque não encontrei grande o suficiente debaixo da terra para abrir. Mas enquanto eu chorava, enquanto eu chorava, o ancião se aproximou, tocou em mim e disse: João, enxuga as lágrimas, para de chorar, porque não encontrou no céu, não encontrou na terra, nem debaixo da terra, mas eu te apresento aí o leão da tribo de Judá, que venceu e que é digno de abrir, de abrir, de abrir. Ah, se você levantar as mãos, Ele é maior do que essa grande tempestade. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que o HIV. Ele é maior do que esse problema. Ele é maior do que o governo. Ele é maior do que o presidente. Ele é maior do que o juiz da Suprema Corte. Não tem ninguém que é maior. Não, estou sentindo Ele aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: Ele é maior. Eu vou te provar que Ele é maior. E quando a gente tem certeza que Ele é maior, a gente não desequilibra. A esposa de Jó disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus se morre. Por quê, pastor? Olha que ela vai dizer:
perdeu bens, perdeu filhos, perdeu negócios, perdeu amigos, aleluia, perdeu saúde, aleluia, só sobrou lixo e um caco de telha, equilibrado. Jó vai olhar para ela e vai dizer: tu fala como uma louca, recebi o bem, não receberia o mal de Deus. Jó, por que tanto equilíbrio? Eu sei quem ele é, eu não tenho dúvida. E o que tu sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, eu vou de novo. Eu sei que o meu Redentor vive e que de certo vai se colocar de pé. Agarra na mão de quem sabe. Só se você está sentindo, dá-lhe uma sacudida nele e diga: ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Se tiver 10 segundos de glória, abra a boca para adorar. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior do que o traficante. Ele é maior do que o deliciando. Ele é maior do que a cocaína. Ele é maior do que a maconha. Ele é maior. Ele é maior do que o álcool. Ninguém pode parar ele. Ele da calabaraia, domina calabaraia. Essa casa vai explodindo glória. Se tiver crente espiritual aqui, ele é maior. 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 Ele é maior. Alabaraçanda. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar. São 10 para 1 da manhã. Mas se você acredita que ele é maior, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e adora. Abre a boca. Olha lá, ó. Olha, Jesus acabou de descer da Betesda, Mateus. Olha lá. 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 Ele é maior. Antes ainda que houvesse dia, eu sou. Antes ainda que houvesse dia, eu sou. E não há nada que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu. Agindo eu. Quem impede? 10 segundos eu te ajudo. Eu conto 10. Eu conto 9. Dominaia, fia, cababacalamando. Eu estou sentindo a mesma graça que o pastor. Eu conto 8. Dominaia, domina calabaraia. Eu conto 7. Se tiver crente ligado, isso aqui vai explodir, Felipe. Eu conto 6. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua tenda. Eu conto 5. 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Eu conto 4. Olha, a nuvem desceu. Olha, a nuvem desceu. A nuvem desceu. Pastor Ramon, há uma nuvem de glória. Conto 3. Na Betesda, caminhar sanda calabaraia. Quando ele se coloca de pé, muralha cai. Quando ele se coloca de pé, tempestade acalma. Quando ele se coloca de pé, muralha cai por terra, gigante cai. Olha Jesus passando aí. Olha ele. O nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual
som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? O grandão se colocou de pé. E quando ele se coloca de pé, ele está equilibrado, pastor. O vento está oferecendo violência. O vento está oferecendo desequilíbrio. O vento está oferecendo violência. Mas quem é equilibrado se levantou. E quando o equilibrado se levantou, ele não rebateu na mesma moeda. Ele olhou para o vento. Enquanto o vento oferecia violência, a King James 1611, a tradução está escrito: Jesus olhou para o vento e disse: paz. Eu vou de novo. Jesus olhou para o vento e disse: paz. Enquanto o vento oferecia violência, o equilibrado oferecia equilíbrio. Por que, pastor? Porque cada um dá o que tem, cada um entrega o que tem. Olha para quem está do teu lado e diga: você não vai perder o equilíbrio por causa do externo, mas o teu equilíbrio vai equilibrar todo o ambiente que você pisar. Quando você chegar na tua casa, aquele demoniado vai ficar equilibrado. Quando você chegar no teu trabalho, o equilíbrio vai chegar contigo. Quando você pisar, Deus estará contigo e tudo vai voltar para o seu devido lugar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Ele virá montado no cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Equilíbrio. Equilíbrio. Quando Jesus disse, pastor Ramon, paz, está escrito, o vento cessou, o mar se acalmou e houve grande calmaria. Porque eu não vou perder o equilíbrio por causa do externo, mas o externo vai ter que se equilibrar por causa daquilo que você carrega. Levanta as duas mãos, o pastor Mateus canta. Encerrei. Com as duas mãos lá em cima. Jesus está dando uma ordem hoje. E a ordem é que haja paz na sua casa. A ordem é que haja paz nos teus sentimentos. A ordem é que haja paz na sua saúde. A ordem é que haja paz na sua família. A ordem do grandão hoje, Felipe, é paz. Vai ter gente querendo tirar a nossa paz. Mas quem é equilibrado não vai perder a paz. Levanta as tuas duas mãos em cima e aplauda Jesus aí, vai. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E esse é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. Bota sua mão pro céu aí, vai! Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, qual é o som?
lembro que no lançamento do livro que Deus me presenteou, ele orou e profetizou sobre a minha vida. E Deus tem feito coisas grandes. Muitas vidas têm sido alcançadas, né? Já estamos batendo aí 3.000 livros, né? E ele profetizou ali juntamente com o pastor Joel, né? E Deus tem feito acontecer. E eu estava ali e Deus falou assim comigo, pastor Leandro, pastor Mateus, pastor Camilo. Algumas pessoas criticam quando um pregador ele lança um livro. Eles dizem, não, fulano que tem tanto tempo de caminhada nunca lançou. Só que aí cresce uma geração que não lê, porque não tem para poder ler. Só que Deus falou comigo que assim, o que eu estou fazendo hoje aqui na vida do pastor Sandro, eu vou multiplicar sobre a vida dos pastores e pregadores que estão aqui nessa noite. Projetos que estavam guardados, enterrados, eles vão sair. E muitas vidas serão abençoadas. Deus vai levantar uma geração que sente prazer em ler a palavra e alimentos que vêm diretamente do trono. Porque isso aqui veio do trono de Deus. O que os pastores têm para liberar vem do trono de Deus. E vidas precisam ser edificadas. Eu quero pedir os pastores para orar pela vida do pastor Sandro. Chama a Mid, vem cá, Mid. Cadê o Benício? Vem cá. A gente orar, a gente profetizar. Porque o pastor Sandro, ele é uma bênção, gente. Só Deus para fazer o que está fazendo sobre a vida do pastor Sandro. Porque pelas estatísticas, ele não poderia nem estar aqui nessa região hoje. Né, pastor Sandro? Pela lógica, era proibido, né? Só que Jesus falou aqui assim, ó, quem manda sou eu. Ele é o quê? Ele é maior. Então vamos orar. Tem muitos amigos aqui do pastor Sandro. Vamos orar, vamos profetizar. Vem cá, pastor Leandro. Pastor Leandro Rodrigues ministrou. Né? Conheceu lá no ministério? Que isso, é mesmo? Pastor Leandro ministrou numa vigília que foi uma bênção lá em Auma, né? Vigilhão Celebrai. É um príncipe de Deus. Eu quero pedir o pastor Leandro para orar pela vida do pastor Sandro, por esse livro, pela família dele. E pedir os pastores para nós intercedermos pela vida do pastor Sandro, que esse livro venha alcançar milhões de vidas. Que esse livro ele venha não ficar só no Brasil, mas ele venha sair do Brasil e alcançar muitos países, porque é uma promessa que está se cumprindo e Deus, ele é fiel por isso. Amém? Glória a Deus. Estenda a mão para cá, irmãos. Pai do Senhor. Deus, nós te apresentamos esse exemplar. Deus, e a máxima que nós oramos é, Senhor, que esse livro possa ser uma mensagem em forma escrita para o coração daquele que é vocacionado, daquele que é chamado, daquele que é predestinado ao altar. Ó Deus, no nome de Jesus, nós consagramos essa literatura, que onde a voz dos teus filhos não vá, esse livro entre, que esse livro alcance cada canto desse Brasil, ó Deus, desse rio, becos, vielas, Senhor, periféricos, ó Deus, que esse livro possa entrar desde o rico, Senhor, até o menos desprovido, no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos graça, Senhor, para todos aqueles que comprarem esse livro, para que possam ser impactados ao folhear as folhas desse livro. Nós consagramos a Ti, porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor se move através da literatura. Caso ao contrário, a Tua palavra não era escrita, caso ao contrário, a Tua palavra só seria falada, mas o Senhor sempre falou de maneira escrita. Ó Deus, e agora aqui tem um livro que advém de dentro da Sua palavra, que nasce dentro da carta
magna, que é a tua palavra. Abençoa o teu filho, Deus. Abençoa a tua filha, para que eles tenham feedback, Senhor, retornos, meu Pai, inimagináveis, convenção, renovação, ó Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, e que quem lê possa entender que não importa a idade, Deus decidiu te chamar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dá uma linda salva de palmas para Jesus.